Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 6º ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. Dentro do programa do cronograma de atividades dessa disciplina, há um momento que convido professores e pesquisadores para proferir palestras sobre temas que desenvolveram ou estão desenvolvendo relacionados com o conteúdo da disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico, científico, trazer experiências, conectar pessoas, estimular o debate reflexivo, crítico, construtivo. Nesse ano, o evento conta com 6 palestras que ocorrem sempre nas quartas, às 19 horas, e hoje eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença de Riciane Pombo, para proferir a palestra Aplicação de SBN e Saberes Tradicionais em Bacias Hidrográficas Urbanas, Conexões e Recursos para Adaptação às Mudanças Climáticas. Riciane Pombo é arquiteta e urbanista, fundadora da Guajapa, Arquitetura da Paisagem e Urbanismo, especialista em projetos de arquitetura e planejamento ambiental e urbano, como parques, praças e restauração de rios, sistemas de drenagem para bacias hidrográficas, aplicando princípios de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, SBN. Desenvolvimento de materiais técnicos e didáticos sobre SBN para profissionais acadêmicos e do poder público, como prefeituras e governos, bem como para organizações sociais e populações diversas. Então, após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Para fazer as perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que, durante a apresentação, todos os ouvintes mantenham os vídeos e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e vídeos serão liberados. Então, gostaria de agradecer a Riciane por ter aceito meu convite, assim como todas e todos os participantes que estão aqui presentes. Passo a palavra para a Riciane. Boa noite. Estão me ouvindo? Ouvindo. Tá. Deu uma travada aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite ao professor Mauro. Fico muito honrada de poder participar dessa aula, desse seminário, né? Gostaria até, depois de conhecer melhor, né, esse trabalho de vocês aí. Como eu falei, estarei aí em Campina Grande em breve. Meu professor acabou de entrar também para nos assistir, professor Pedro, obrigada. Estaremos aí logo para fazer uma parte, né, aí da pesquisa que está sendo elaborada em relação à segurança hídrica. Mais uma visita técnica, um projeto que eu acabei de entrar e também que vai ser bastante... uma grande honra poder participar. Me apresentando um pouco mais, eu sou a Riciane, eu sou arquiteta urbanista, venho me especializando em drenagem urbana, sustentável, a gente fala, mas mais no sentido de ambientalizada, né? Mais no sentido de trazer a paisagem como uma forma de transformar o sistema de drenagem. Só um minutinho, porque eu acho que minha bateria aqui, acabei esquecendo de ligar a bateria. E desde 2016, 2017, eu vim trabalhando aí com a Guajava, uma empresa que eu fundei juntamente com a Adriana Sandri, que está aqui também, nos ouvindo. Hoje ela é professora da Universidade de São Paulo, e eu continuo aqui tocando a Guajava e alguns projetos de pesquisa em paralelo, né, para aí também participar da difusão e da
implementação dessas soluções baseadas na natureza também na academia, né, que tem sido muito importante. Acho que a ciência, mais do que nunca, no momento que a gente está vivendo, ela é muito importante aí para desenvolver uma nova forma de urbanizar as cidades e de resolver os problemas que são os problemas aí do antropoceno, né? Nós estamos tentando solucionar no momento de crise extrema, né? A gente vem chamando de policrise, né? Venho aprendendo muitos termos aí na academia, graças aí às orientações do professor Pedro, que vem me inserindo em vários âmbitos de pesquisa na questão de mudanças climáticas, né, as relações sociais também, né, a parte social aí do trabalho e da interpretação dessas questões, não só hídricas, né, mas ambientais como um todo, então, a questão socioambiental. Enfim, e aí, através disso, eu vim compartilhar aqui um pouco com vocês algumas dessas soluções que eu venho pesquisando e desenvolvendo, né, através desse trabalho da Guajava. Nós trabalhamos bastante com editais de projetos públicos, né, o nosso âmbito de atuação é em territórios urbanos, grande maioria das vezes acabam sendo projetos de áreas públicas, porque o urbanismo, ele atua muito nessa área das políticas públicas, obviamente, porque realmente, não porque os espaços são todos públicos, mas porque é uma governança necessária, né, dessas áreas livres. Mas isso não significa que o poder privado também não tenha aí a sua participação e a sua responsabilidade. Então, também, acho que é importante, até para falar aqui um pouquinho com os alunos, né, que é possível atuar também no setor privado e pensar, e acho que cada dia mais é necessário pensar, né, em escalas menores, porque é realmente um grande desafio esse trabalho em grandes escalas, né, eu acho que não dá para falar em urbano sem pensar que cada dia que passa a gente precisa começar a se responsabilizar com o que eu faço no meu pedacinho, sabe? E o quanto isso realmente influencia na cidade, na sua comunidade. Então, por isso que eu trouxe essa temática, né? Acho que o título que eu dei para essa minha apresentação, ele vai exatamente abordar essa questão, né, de essas conexões e quais recursos que a gente pode aplicar para adaptação às mudanças climáticas. E aí, eu não vou nem falar em mitigação, mas sim em adaptação, porque eu acho que esse imediatismo, essa necessidade, essa urgência que nós temos, ela precisa ser abordada e precisa trazer essa conexão facilitar esses acessos aos recursos e essa conexão com as pessoas mesmo. E por isso que eu trouxe essa temática da aplicação de SBN e saberes tradicionais, né, e com esse estudo da bacia hidrográfica. Para a gente entender, acho que aí os alunos todos devem estar bastante familiarizados com esse tema de bacias hidrográficas, né, e a gente entender que bacia hidrográfica que você mora, como que o teu lote está inserido nessa bacia hidrográfica. Às vezes eu paro e penso assim, né, quando eu estou às vezes pegando um Uber, ou qualquer, assim, a gente está na rua, né, até a pé mesmo, ou você vê as pessoas circulando de bicicleta, tem os altos e baixos da bacia hidrográfica. Por mais que a cidade seja plana, sempre tem uma área que é mais fundo de vale, sempre tem uma área que é um pouco mais, né, a montante dessa bacia. Então, como que a tua posição dentro dessa bacia? Se a gente começar a parar para refletir sobre isso, isso na questão do saneamento como um todo, né, até no lixo que você coloca na sua porta, né, para onde que vai quando chove, se ninguém recolhe a tempo. Então, para a gente pensar um pouco nessa geografia mesmo, nessa geomorfologia, da onde a gente vive. Então, e aí, como que você, né, na sua bacia hidrográfica, no seu território, porque o território, ele vai
assim, eu até ouvi, participei de um evento esse final de semana com um grupo de mulheres que, em sua maioria, são indígenas da América inteira, né, principalmente da América Central e América do Sul. E teve um debate sobre a diferença entre terra e território. E quando você fala de povos indígenas, principalmente, há muito essa discussão, né, de terra, território. E aí a gente ouviu elas falando uma coisa muito interessante, né? Porque terra, para a pessoa, não é a minha terra, quando você fala, ela é o quê? Qual que é a diferença, né, de terra e território? E aí você para e pensa também nessa questão. O território, pela fala delas, dessas mulheres indígenas, ele vai além da terra, porque a terra, até elas falam, a terra é só aqueles 25 centímetros ali, 30 no máximo que você tem, porque tudo que está abaixo no subsolo é do poder público, nem é teu. Então, se você tem ali um lote, a sua terra é o físico desse lote, né? É o espaço físico. E o território, ele é o espaço social, ele é o espaço onde você circula, onde você convive, é o espaço onde você transita, né? Então, eu acho que primeiro trazer essas reflexões aí sobre essas temáticas, porque elas são muito necessárias para a gente entender. Eu vou passar aqui um PowerPoint para vocês entenderem por que eu estou falando disso. Assim, esse território, quando eu falar alguma coisa de território, eu não estou falando só do terreno, da sua bacia hidrográfica, eu estou falando dessa convivência. E aí que a gente tem uma questão que é importante, né, pensar na hora de pensar soluções, que é como que as pessoas desse território se conectam com essa terra, né? Então, aí a gente tem várias discussões em relação a racismo ambiental, em relação a problemas de vulnerabilidades diferentes, né? Quando todo mundo fala, a gente está todo mundo no mesmo barco, não é verdade, né? Essas falas que a gente vem ouvindo aí de vários profissionais, de vários pesquisadores, né? De vários pensadores da atualidade sobre a questão da crise climática. Então, eu vou passar uma apresentação que ela, basicamente, ela vai trazer projetos e soluções, mas queria que vocês entendessem isso como uma grande busca, pesquisa e um trabalho de uma grande tentativa de inovar, né? Uma tentativa de transcender a lógica de processos, de projetos, de implantação de projetos, sempre voltados na questão da engenharia, né? Então, mesmo a engenharia, né, ela é extremamente importante, e aí por isso a gente fala muito em soluções híbridas, mas essas soluções são híbridas não apenas pensando em natureza e técnicas de engenharia convencionais, mas também pensando nas comunidades e nessas relações entre terra, território e social. Então, vou passar aqui uma apresentação para vocês. Eu peço que, se vocês quiserem, por favor, podem me interromper, não acho ruim, pelo contrário, acho que até traz uma dinâmica da gente conversar. Eu não sou uma pessoa muito da formalidade, eu gosto das coisas também muito espontâneas. Então, se vocês quiserem, por favor, podem me interrompendo. Inclusive, se o meu áudio falhar, agradeço se vocês puderem aí me dar um toque. Então, aqui eu tenho uma apresentação de como que a empresa trabalha, né? Então, a gente trabalha bastante com projetos, com planejamentos, consultorias, em locais e escalas totalmente diversos, e usando essas soluções híbridas com especialização em SBN, infraestruturas verdes, né? E essa integração entre elas. Estou voltando, desculpa. Aí, assim, só para vocês terem um panorama geral do que vai vir, eu vou aprofundar em algumas, e a gente vai falar um pouco de como que a gente chegou nessas tecnologias e de onde que elas surgiram mesmo, né? O nosso trabalho é sempre baseado em muita pesquisa acadêmica, sempre foi, e também muito para cumprir demandas de poder público, principalmente. E aí veio essa temática, né, de adaptar as mudanças climáticas. Então, como que a SBN pode adaptar as mudanças climáticas? Então, primeiramente, a gente vai falar
de redução de riscos hidrológicos, da poluição das águas e da insegurança hídrica. Então, aqui está separado em eixos, né? Redução de altas temperaturas vem no segundo eixo, depois redução de riscos geológicos, geotécnicos e comunidades. Então, eu estou utilizando até aqui uma aula que a professora Adriana monta para os seus alunos, então parte dessa apresentação também vem muito desse conhecimento acadêmico e dessa interação com os alunos, né, e eu acho que vai ser muito didático também. Então, qualidade da água, né, chuvas e crescimento urbano, mais impermeabilização do solo, isso tudo gera esse impacto sobre a drenagem urbana. E isso a gente vem tendo soluções como retificar e reservar, que é o tradicional, né? Aqui um exemplo da engenharia convencional, que é um reservatório de águas pluviais aqui da cidade de São Paulo, chama Guamiranga. É o famoso piscinão, não sei se assim vocês também chamam piscinão aí na Paraíba, mas aqui ficou conhecida com esse nome, porque, né, uma cena, assim, um impacto no urbano, que é uma piscina gigantesca, só que a maioria do tempo ela fica vazia e também suja, né? Algumas delas são, assim, também com áreas verdes, né? Mas realmente, em geral, elas ficam cheias de lixo e mal cuidadas porque não tem uso. Então, na nossa convicção, as soluções baseadas na natureza e as infraestruturas verdes juntas podem trazer esses aspectos que podem ser integrados nessas mesmas soluções de engenharia. Então, árvores e espaços verdes, hortas urbanas, telhados verdes, superfícies permeáveis, né, proteger e restaurar os ecossistemas, tudo isso são ações e soluções que podem ser implementadas na cidade para ajudar a melhorar esse cenário hídrico, né? Diminuir o impacto das chuvas nos processos de enchente e inundação, aumentando a permeabilidade, você tem esse efeito de cidades esponja, que tanto vem se falando, né? Principalmente depois dos incidentes lá do Rio Grande do Sul, e alguns casos também de reutilizar essas águas, né? Claro que tudo isso conectado com uma área verde, que vai vir naturalmente ou precisa ser agregada, porque muitas vezes as duas coisas sempre andam juntas, né, gente? Água e vegetação são interdependentes, né? Você não consegue ter vegetação se não tiver um subsolo carregado, um lençol freático carregado, e aí vocês sabem mais do que eu sobre isso, aí tendo em vista que a região de vocês é de extrema seca, né? E aí você vê o efeito na própria vegetação, né? E quando você não tem vegetação, você também não ajuda o sistema do ciclo da água, né? Evapotranspirar e continuar recarregando os lençóis freáticos. Então, as SBN, elas são sempre conectadas por água e vegetação. E aí a ideia num sistema de drenagem urbana é transformar esse sistema de projetos, né, tradicionais, convencionais, onde você tem reservatórios gigantescos de detenção e toda a água canalizada indo para o mesmo espaço, toda em linha reta, correndo o mais rápido possível, transformar isso nesse cenário que é o mais natural, ou seja, voltar, recuperar, tentar dar relembrar como que funcionam os sistemas naturais de drenagem. Para quê? Para que isso pare de acontecer, né? Então, a gente sabe que quando tem a vegetação, o escoamento superficial da água, ele é mais lento e reduzido, ou seja, causa menos impacto nas cidades. E aí, aqui, baseado nisso, a gente tem alguns exemplos. O famoso Jardim de Chuva, esse que eu vou mostrar foi construído na Lagoa Parque do Nado, o Parque Lagoa do Nado, que é em Belo Horizonte. Inclusive, ele teve um problema seríssimo, né, semana passada, o lago desse parque rompeu, era um lago de retenção, e ele se rompeu, uma barragem se rompeu, e foi um acidente horroroso, mas o jardim, pelo que a gente viu nas fotos, ele continua lá,
Ele foi implantado através desse projeto, que é do ICLEI, Interact Bio, foi chamado. Eu vou passar um pequeno vídeo para vocês entenderem o quanto esse projeto foi importante como de uma forma bem didática, o envolvimento do poder público, de uma facilitadora, que foi o ICLEI, que entrou como uma empresa que trouxe esse financiamento, que fez uma ponte entre o financiamento e o poder público, para que pudesse haver a contratação dessa obra. E aí a gente pegou desde o início, aí foi um edital, né, que foi realizado em 2021, lá no meio da pandemia. Então, mesmo assim, a gente fez a obra e todo o processo do projeto foi feito com participação social, tudo online, mas conseguimos realizar e implantar as obras desse projeto. Vou passar o vídeo para vocês entenderem como que foi esse processo, tá? Só um minutinho. Me falem se vocês conseguem ver. Vou lá aqui o anúncio que entrou, pronto. Vocês conseguem ouvir, né? Sim, estou ouvindo, mas o vídeo ainda não tá passando, não. Ah, não? Não. Só um minutinho, que eu acho que vou parar de compartilhar, porque provavelmente não está compartilhado a tela toda. Espera só um minutinho. Eu vou compartilhar a tela cheia. Agora vai. O áudio está um pouco interrompido esse ano. Não estou. Tá muito baixo? Não dá para ouvir? Não. Vê se melhora se eu desligar meu microfone, olha. Não. Não é alguma configuração aí do som do vídeo, não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o vídeo, gente, e eu vou... Manda o link no YouTube. Eu vou mandar para vocês depois o link, exatamente. Que depois vocês assistem, porque... E aí eu tenho outros vídeos aqui também que vão ser interessantes para vocês, mas como todos eles têm 2, 3 minutinhos, é bem rápido, mas depois eu passo para vocês, tá bom? Então, nesse processo, acho que é importante falar que, como eu falei, né, são relações entre também o poder público. O processo de trabalhar com a SBN, uma das etapas mais difíceis é executar obra, executar projetos com qualidade, ao mesmo tempo sem necessidade de licitação. Por quê? A licitação, a licitação pública, ela é feita por verba, né, por valor, por menor valor, quando não é um pregão, quando sempre é baseado no menor valor. E isso acaba gerando uma competição muito difícil com relação ao sistema tradicional de engenharia. Então, a nossa relação com o poder público, ela é muito delicada, ela é muito importante. E esses editais que são feitos através dessas instituições como o ICLEI, a GIZ e outras entidades que hoje vêm financiando, em geral são internacionais, elas têm sido muito importantes. Mas esse caso, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ele foi feito através de uma instituição brasileira, o que é bem bacana. É uma instituição que é uma fundação, chama-se Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Ela é uma prestadora de serviços baseada em trabalhos de engenharia e de pesquisa acadêmica, mas também é uma fundação. Então, eles têm funcionários que trabalham na parte da engenharia e eles conseguem
realizar estudos de bacias hidrográficas, fazendo modelagem, fazendo trabalhos de interpretação de dados e também de geração de modelos hidrológicos para poder propor projetos. E nesse âmbito nós fizemos aí um trabalho durante 5 anos com essa fundação, prestando serviço para a Prefeitura de São Paulo, que foi bastante importante, porque a Prefeitura de São Paulo é uma das... uma região, São Paulo é uma região com muitos problemas de drenagem. Então, para vocês entenderem, esses estudos, isso aqui é um pedaço da malha urbana de São Paulo, né? Esses estudos, eles vão separar as bacias hidrográficas para analisar áreas de potencial alagamento e enchente, inundação, e propor projetos. E nesses projetos a gente traz soluções alternativas, ou seja, soluções menos convencionais. E aí a gente teve uma oportunidade de trabalhar muitas soluções inovadoras. Esse daqui a gente chamou de reservatório anfíbio. Foi uma inovação que a Guajava tentou desenvolver através do auxílio aí desses estudos da FCTH, também com o aval da Prefeitura de São Paulo, que buscou essa alternativa e topou encarar essa alternativa aí como um processo de inovação para trazer novas soluções para drenagem na cidade e não continuar implementando aqueles piscinões que eu mostrei anteriormente. Então, aqui a gente propõe a abertura, realmente é um reservatório de concreto em suas laterais, ou seja, a estrutura de contenção das paredes continua sendo de concreto, mas o inovador dele é que a parte do piso, ela continua sendo permeável, mas também traz um uso de um parque. E outra coisa que ela traz de benefício é a reabertura do córrego, que passa nessa mesma região. Na verdade, ele não vai ser aberto por completo, né? É uma vazão de base controlada, então ele tem uma profundidade mínima, onde as pessoas conseguem ter contato com a água do córrego original, e que ele também vai passar por um tratamento em todas as suas etapas aqui, quando ele é descoberto. Então, ele tem, aqui a gente propõe vários trechos, né, de dissipação e tratamento da água, e quando ele enche, ele tem esse aspecto. Então, ele tem todo um sistema de controle, de aviso, né, para as pessoas na questão do uso. E o que é a vantagem, além dessa questão ambiental, também é uma questão de uso, porque toda vez que você tem um espaço público, né, sem utilização, sem o uso definido, ele tem a tendência a ficar abandonado, né? Então, a gente traz essas soluções sempre pensando no uso. Esse daqui é uma bacia hidrográfica que fica numa área muito conhecida de São Paulo, que é embaixo do MASP, que é na Avenida Paulista, né? Aqui uma imagem antiga do processo de canalização do córrego que passa nessa avenida, que hoje é extremamente movimentada, urbanizada, sem muitas áreas verdes, mas tem 2 canteiros, que são 2 áreas de taludes bem íngremes, onde a gente propõe uma aplicação de SBN de forma integrada. Então, jardins de chuva são conectados com canteiros pluviais, com reservatório, com terraços de chuva, e aí você tem todo um sistema fechado de circulação das águas pluviais num trecho urbano da cidade, numa área bem icônica, né, bastante turística da cidade, e aí aqui a gente traz a solução para vocês entenderem. Todo o sistema, ele é conectado através de soluções de microdrenagem de SBN, e aí você tem uma redução de armazenamento de águas de chuva de 5.000 metros cúbicos, que é uma vazão baixa, não é uma capacidade muito alta, mas nesses reservatórios que a gente propõe, a gente consegue diminuir bastante o impacto dessa área aqui, que sofre bastante com inundação. E claro que nessas bacias hidrográficas a gente não pode trabalhar com uma solução só. A ideia da SBN é exatamente dissipar as soluções em microdrenagem para que haja um resultado potencializador aí de reservação, de infiltração, de escoamento superficial dessas águas. Então, todo esse sistema, aqui tem também acho que não vai passar o vídeo, mas eu vou mandar para vocês, mas aqui só para vocês entenderem esse esquema, né, tem as setinhas que mostram o encaminhamento.
é uma área de bastante declive, tá? Então, a gente foi dissipando essas soluções, distribuindo elas, só que todas elas são conectadas. Então, quando extravasa, enche o volume aqui, enche, né, o reservatório, vai transferindo através de uma circulação superficial, né, das águas, que são sempre conectadas por áreas verdes, ou seja, a água ela para de escoar somente no asfalto e ela é transferida por pequenas áreas verdes que vão filtrando e infiltrando essa água. Aqui eu vou trazer uma solução um pouco maior, no sentido de detenção mesmo. Esse é um bairro no extremo leste da cidade de São Paulo, aqui é conhecido como Jardim Pantanal, e dentro do Jardim Pantanal tem um trecho da bacia que é o Jardim Helena. Então, ele tem um córrego, é uma região bastante plana, e o Jardim Pantanal se chama Pantanal porque ele tem muita influência de inundação, então é uma área que fica úmida, porque aqui em cima passa o rio Tietê. E o rio Tietê, quando está em São Paulo, vocês imaginam, né, que beleza que ele é. Então, vocês não têm ideia a série de problemas que esse bairro sofre quando tem um processo de inundação, porque além da chuva não escoar o suficiente pela falta de inclinação do solo, de declividade, né, o rio Tietê, com toda a sua poluição, volta para dentro do bairro e traz com ele bastante lixo e poluição, né. Então, essa aqui é uma vista aérea do bairro hoje, uma região extremamente complexa, que carece, inclusive, de saneamento básico. E a proposta da prefeitura era colocar polders, sistemas de polders que são conectados ali com diques de concreto, reservatórios de concreto, canais de circunvalação de concreto, e nós propusemos um sistema de polder naturalizado. Então, a ideia é que o reservatório se transforme numa lagoa, que também vai atuar, para além de reservar água, ela também vai atuar como uma bacia de fitorremediação. Então, ela tem aqui agregada ilhas de tratamento com base em fitorremediação, né? E o dique, ao invés de ser um dique de concreto, ele é um dique permeável, com as margens vegetadas, e em cima dele você tem uma via compartilhada de bicicletas e pedestres, onde as pessoas podem alcançar essa região e ter não só a travessia, mas também uma área de lazer e de espaço de contemplação, e uma convivência mais saudável com as águas, né? Então, ela é inserida nesse cenário de uma forma em que não cause uma barreira, né? E sim que agregue o benefício do polder tradicional, mas com a qualidade ambiental, com a qualidade paisagística, com a qualidade de lazer para a população que já carece muito desse tipo de espaço. Então, agora passando por... Não sei se vocês querem fazer comentários por eixos, professor, você acha que é melhor? Ou deixa para o final? Pode deixar para o final. Agora, se alguém quiser já fazer alguma colocação... Acho que é bom anotarem ou mandarem no chat também, né? Pronto, coloca no chat lá, né, alguma observação, que aí eu também posso comentar aqui pelo áudio, né? Combinado. Então, agora eu vou falar um pouco sobre soluções baseadas na natureza em favor de redução das altas temperaturas. A gente sabe muito bem que nas cidades a gente vem sofrendo com as altas temperaturas, mas não de uma forma igual, né? Aonde mais fica quente? Acho que para vocês deve ser mais impactante do que por aqui, mas por aqui, todas as áreas que são muito urbanizadas, geralmente são mais secas, mais quentes, e o ar acaba ficando mais poluído. Então, a ideia é trazer para a paisagem áreas, por exemplo, como essa. Essa aqui é uma área que já é uma área extremamente privilegiada na cidade de São Paulo, tá, gente? Isso daqui não é um cenário que representa a cidade de São Paulo. Você pode ver que aqui é uma área de baixa densidade, né? Você tem poucas edificações com mais de 3 andares aqui. Você tem uma massa arbórea muito grande, né? Aqui a gente está bem na foz do córrego Corujas, que ele passa bem aqui no meio, hoje canalizado, e aqui embaixo a gente teria a Marginal Pinheiros, ou seja, o Rio Pinheiros, né?
Mas esse projeto ele foi encomendado pelo governo do estado de São Paulo, aqui na Sabesp, que é a Companhia de Água e Saneamento, né, tem um programa que se chama Programa Córregos Limpos, é um programa que atua no monitoramento e na qualidade dos córregos da cidade de São Paulo, claro que não de todos, mas principalmente os localizados em áreas mais privilegiadas, né? Então, nesse trecho, por exemplo, passa o córrego Corujas, que vem de um bairro de classe média alta e deságua no Rio Pinheiro diretamente. Então, é um córrego basicamente curto, assim, não é uma bacia muito grande, mas ele é urbanizado e ele é bem símbolo, assim, de um lugar que era muito fácil de você trazer um projeto de visualização, com menos impactos, né, na questão social. Então, é fácil de resolver no sentido, tem menos problemas sociais nessa região. Então, eles pediram um projeto que fosse icônico, que nessa área pudesse mostrar a qualidade desse programa Córregos Limpos, e aí a gente trouxe essa proposta de abrir, de pegar aqui, tomar uma via, né, que ela hoje só ocupa uma área para estacionamento de veículos, e a gente propõe trazer de volta para a paisagem esse trecho do córrego Corujas, que é bem na foz, ou seja, ele traz toda a concentração de poluição que puder ter no córrego, teria aqui. E aí a ideia era mostrar esse córrego realmente através também de uma vazão controlada, mas criando essa área de lazer e de passagem, de convivência para pedestres. Então, a gente toma uma via de carro, de estacionamento de carro, e traz de volta a água para o cenário urbano. Aqui em São Paulo, muitas vezes a gente fala o quanto essas áreas hídricas aqui fazem falta, porque não só a questão da água, mas a vegetação que ela traz, a vegetação que ela favorece, tudo que está ao redor, o quanto isso poderia minimizar as ilhas de calor, né? Se alguém quer falar, levantar a mão. Olá, boa noite. Boa noite. Então, quero agradecer, né, pela sua oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Eu queria saber se os jardins de chuva também é uma adaptação climática, porque, um exemplo, a gente está estudando aqui, né, eu sou do Rio de Janeiro, e eu estou aqui aprendendo sobre mais jardins de chuva. Sobre os jardins de chuva, o que a senhora pode me falar sobre nessa adaptação? Que eu acho que tem tudo a ver, né? Sim, com certeza. Cleiton, né? Obrigada pela pergunta, Cleiton. O jardim de chuva, ele é um dispositivo de microdrenagem. Ele é um dispositivo que ele favorece a infiltração da água pluvial, né, no solo. Ele, somado a outras soluções, ele colabora na diminuição dos impactos de alagamentos, principalmente, né, e claro que numa escala mais ampla, conectado com outros dispositivos, ele vai ter um potencial muito grande de redução dos processos de enchente e inundação. Por que eu falo conectado? Porque um jardim de chuva ele tem uma capacidade limitada, né, de retenção. Ele geralmente é uma estrutura menor, de uma escala local, uma escala de lote. E aí depois eu vou mostrar o trabalho do Alan e de todos, acho que você também deve fazer parte do grupo, né? E vou mostrar um pouquinho do trabalho, vou até pedir para o Alan fazer uma fala, o quanto isso pode ser impactante no cenário, né? Então, ele vai reduzir a questão das inundações, trabalhando em conjunto com outras soluções, e também na escala local, ele tem muito potencial de trazer umidade para o ar, de trazer uma melhoria do microclima, né? Então, por exemplo, se você está num quintal, vamos falar numa escala de uma residência, vai. Se você está no seu quintal, e o seu quintal é todo pavimentado, você não tem um canteiro, não tem uma árvore, você não tem um jardim, você vai sentir a temperatura e a qualidade daquele ar, isso falando para além da questão estética e de ambientar, de favorecer ali o seu conforto ambiental. O conforto térmico, né? Então, assim,
você vai sentir ele muito mais seco. Quando você tem um jardim, o jardim de chuva ele traz a umidade, ele traz a vegetação, então ele vai impactar na qualidade do microclima da tua casa, do teu quintal. Agora imagina isso numa escala de repetição, de redundância. Essa é a ideia da solução baseada na natureza. Ir além de uma instalação, de uma implantação de uma solução isolada, e partir para uma solução que possa ser replicada, que possa ser redundante, que possa ser conectada. Então, você pode imaginar num bairro, onde todas as esquinas, por exemplo, de calçada, você tem um jardim de chuva. Com certeza, o impacto da inundação vai ser reduzido. Pode ser que a gente não resolva só com isso, provavelmente não vai, mas você vai colaborar para reduzir, por exemplo, a dimensão da necessidade de um reservatório que precisa ser colocado nessa bacia hidrográfica. Então, você vai somando a contribuição de pequenos jardins, de uma microdrenagem, vai somando, e você vai tendo a redução das necessidades de escoamento, de armazenamento, enfim. É nesse sentido que o jardim de chuva colabora. Tá? Então, eu vou voltar nesse assunto mais para frente, com exemplos desses jardins na prática de comunidades, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Obrigado. De nada, vamos fazendo. Vou passar aqui para vocês para os outros eixos, e depois a gente vai entrando em mais detalhes. Na redução de riscos geológicos geotécnicos, as SBN também apresentam algumas soluções. Para isso, eu trouxe aqui alguns modelos. Esse projeto foi feito para a Prefeitura de Campinas, é um parque linear do Córrego Bandeirantes. Claro que a gente não tratou só de uma solução aqui, né? É um córrego grande que fica numa zona periférica, também bastante complexa, né? Com bastante problemas socioambientais. As áreas verdes estão sendo invadidas e ocupadas, porque o parque não existia, não tinha um uso, ou seja, uma área livre, sem uso, acaba que a população vai dar um uso, e com razão, né? Então, só que esse uso precisa ter um controle. Então, hoje, o uso, ele tem sido de hortas e criadores de animais, o que é bem complexo, porque por mais que isso favoreça a comunidade em relação à economia local, esse tipo de ação vai gerar um impacto na bacia, porque você está trazendo para a margem dos córregos, ou seja, a área de APP, um uso que não é condizente com a área, porque ele tem um impacto ambiental muito grande. Né? Você trabalhar com hortas, e principalmente com criação de animais, você tem um despejo, né, de dejetos diretamente no curso d'água, e isso impacta diretamente a qualidade da água. E aí você tem um problema também comunitário, né, de qualidade da água e também de redução da vegetação nativa dessas margens. Então, aqui, a gente via processos de erosão, a gente via processos de poluição, a gente tem processos de ocupação, enfim, diversos problemas. E também do problema de inundação. Então, foi trabalhado uma questão de inundações através de infraestrutura de engenharia convencional, em sintonia, em ligação com as soluções baseadas na natureza. Então, você tem dissipadores de energia atravessando os córregos. Eu vou mostrar para vocês uma imagem 3D. E aí, antes dessa água da chuva chegar no córrego, ela vai passar por sistemas como jardins de chuva, ou seja, para reduzir, como eu falei aqui respondendo o Cleiton, né, reduzir o impacto das águas que chegam. Então ela vai passando por processo de jardim de chuva, biovaletas, escadas hidráulicas vegetadas e outros sistemas de SBN também. Então esse projeto ele foi feito em fases, tem zonas de raízes também, tem vários sistemas que eu não vou entrar em detalhe técnico de um por um aqui agora, mas vou mostrar para vocês como ele ficou. Todos esses sistemas, de novo, precisam estar conectados para eles serem realmente eficazes, né? Então, além de tudo, conectados com a drenagem e também com o uso. Então, a gente trouxe também bastante uso de lazer, de esporte, de contemplação,
Tudo isso feito depois de todo o estudo hidráulico, hidrológico, dessa contribuição da bacia nesse córrego. Essas áreas mais, assim, coloridas, vocês vão ver que essa área mais íngreme, e aí ela vai descendo até a área de inundação. Essa situação atual, ele ainda não foi implantado, assim, esperamos que logo ele seja. Reuniões que a gente fez com a comunidade, né, a gente trabalha sempre com oficinas para ouvir o que a população pensa e também para apresentar as soluções que a gente acredita que são positivas e que podem colaborar. E a gente ouve também o que a população entende de soluções que podem ser possíveis. E é uma troca bem rica, porque as pessoas participam mesmo, desenham, se localizam no mapa, e a gente teve esses processos todos. E aí, por exemplo, na contenção de encostas, a gente trouxe algumas soluções para esse parque, que são híbridas. Então, essa aqui é uma solução de colchão reno, mas conectada com vegetação, onde há espaço para a vegetação crescer. Aqui os exemplos de canteiros pluviais, jardins de chuva, terraços de chuva, que também é uma tecnologia que a gente aqui meio que inventou, porque foi baseada em terraceamento e algumas barraginhas, mas ela traz também o potencial de um jardim de chuva. Então, a gente trouxe isso como uma forma de uma nova solução para esse parque, né? E ali é uma forma de contenção também de encostas. Então, você vê que as soluções baseadas na natureza, elas não têm um desenho padronizado e exato, né? Ele pode ser desenvolvido no local, ele pode ser desenvolvido para uma solução específica. Então, uma área sendo transformada, né? Vou passando para vocês entenderem esse processo, né, de transformação. A gente analisava trecho por trecho, né, e pensava o que a gente poderia trazer de melhoria, sempre com a SBN envolvida, né. Aqui uma parte do córrego já com processo de inundação, né, de cheia, na verdade, e algumas imagens para vocês entenderem essas transformações de espaço também de lazer. Essa é uma área uma encosta com bastante problema de inundação, de erosão, porque tem uns canais de drenagem pluvial que vão distribuir aqui, ó, bem no próprio talude. Então, ele impede o crescimento de vegetação, ele tem uma questão, assim, bem complicada. Então, a gente traz uma recomposição da mata ciliar, aqui jardins de esses terraços de chuva feitos apoiados em O áudio, Riciane, ela está desligado, desligou. Riciane? O teu áudio está desligado, estás ouvindo? Voltou? Voltou agora. Deixa eu trocar, acho que é o meu microfone que desconectou. Foi. Mas esse microfone vocês conseguem ouvir? Conseguem, né? Volta, eu acho que só um slide aí anterior que tu tava, foi quando bloqueou aí. Deixa eu ver se esse microfone volta aqui, peraí. Esse microfone fica melhor, né? Tá bom. Tá, obrigada por avisar. Nada. Estava falando aqui dos terraços de chuva como forma de SBN em contenção da encosta. Aqui eles são propostos, tá vendo? Eles não são somente um barramento, né? Eles têm todo um trabalho de vegetação e eles são apoiados em gabiões e aqui com um trabalho de pedras mesmo, pedra argamassada que a gente chama, né? Bom, vou passando. Essa é uma pista de skate que tinha lá no local. Aqui tem muito problema de carrapato, porque aqui anda muito cavalo, capivara, e aqui essa vegetação não é nativa, né, é um capim braquiária,
Então, tem um problema sério aqui. Então, ele envolve uma necessidade de manejo e a gente propõe também decks elevados. E a pista de skate, a gente mantém ela aqui, mas ela traz uma reconfiguração nova, né? Então, trazendo também esse distanciamento do piso para as pessoas não terem mais problema com os carrapatos. Então, todo o projeto foi feito pensando também nessa questão de segurança da saúde das pessoas, né? E aí, falando em pessoas, vou finalizando aqui os slides, falando o quanto para as pessoas, né, para as comunidades, é importante ter os parques urbanos, né, para a gente, principalmente nos cenários de grandes cidades. Então, o quanto eles são importantes para a educação, saúde, cultura, lazer, mobilidade, saneamento, meio ambiente e também desenvolvimento econômico e social. Então, nos próprios parques, a gente trazer, agregar, né, tudo isso, porque o parque ele pode ser um centro de criação de renda, né, enfim, de valorização. Todo mundo sabe que quando você tem um parque, até os imóveis ao redor se valorizam, mas para mais do que isso, a qualidade de vida das pessoas melhora, a qualidade de vida dessas pessoas passa a ter mais saúde, mais cultura, mais lazer, porque eles têm um espaço de convivência e de desenvolvimento de atividades mesmo, né, comunitárias, de convivência e de contato com a natureza. A gente tem várias pesquisas aí que falam sobre quanto os parques trazem um viver bem, né, e ampliam, né, essa questão da sociedade, do bem viver da sociedade e da comunitário também. Então, as soluções baseadas na natureza, deixa eu passar essa parte, tem essa função, né, de transformar os espaços convencionais em processos da natureza. Aqui, por exemplo, o jardim de chuva pode substituir uma boca de lobo, né, num sistema de microescala, algumas tipologias que podem ser implantadas nas áreas públicas, né, nas ruas, enfim. E aí aqui, falando da parte também, mais um pouco da parte de comunidades, nós tivemos a honra de poder desenvolver um trabalho de uma política pública que foi lançada recentemente para a Secretaria Nacional de Periferias. E aí, a partir disso também, a gente se aproximou bastante de muitas organizações, né, para poder pesquisar e entender como que as comunidades trabalham os seus territórios na questão desses problemas que eu trouxe em relação às mudanças climáticas. E aí é nesse momento que eu vou trazer para vocês também aí a participação do Alan, né? Vou só finalizar aqui, Alan, para depois eu te passar a fala. Esse material, ele foi feito para a Secretaria Nacional de Periferias, ela lançou esse programa onde vai haver editais de financiamento de SBN nas periferias. Então, para isso, a gente ajudou a escrever essa política pública, né? O que a gente precisa colocar como diretrizes? O que a gente precisa colocar para garantir que os projetos que cheguem para requisitar esses financiamentos, eles cheguem com potencial realmente de SBN, né? O que é SBN no contexto periférico, né? Pensando no contexto periférico do Brasil, foi um desafio gigantesco, porque você tem periferias de formas totalmente diferentes, em biomas totalmente diferentes, enfim, em muitos aspectos, né? É muito difícil você resumir, assim como você não pode resumir as comunidades como uma coisa única, né? São muitas diversidades envolvidas. Então, a gente trouxe alguns exemplos, e para trazer esses exemplos, a gente se conectou com professores, pesquisadores e instituições do Brasil inteiro, assim, do norte ao sul, nordeste ao centro-oeste, de várias universidades, de vários cenários, e também contou com a participação de um grupo técnico de apoio que acompanhou todo esse processo, né, em Brasília, e tinha gente do Rio, gente de Brasília, gente do Rio Grande do Sul, enfim, de vários lugares, vários cenários, e principalmente tinha muita gente das periferias mesmo, né, e aí esse catálogo gerou, aí veio também através de um catálogo que a gente tinha feito, depois a gente compartilha com vocês. Então, para finalizar, eu queria passar a fala, deixa eu parar de compartilhar porque eu quero vê-lo também, eu queria passar a fala para o Alan. A gente começou a se falar recentemente, né,
ele entrou em contato comigo para falar de um projeto que ele está fazendo, que ele iniciou na casa dele. Então, não vou ficar aqui te apresentando, Alan, por favor. Queria que você mostrasse um pouquinho o que você tem feito, né? Se você puder falar um pouquinho, eu posso até passar o vídeo, se você não tiver como passar do que você me mandou. Mas aí se apresenta a princípio, por favor. Tá aí, Alan? Não sei se ele já... ele tá aqui. Ele falou só um momento. Ele falou um momento. Tá bom, Alan, vamos esperar. Ele me mandou aqui um material, fiquei encantada, assim, realmente, né, de uma prática que eles estão iniciando e um projeto que tem muito potencial. E o que eu quero com isso é mostrar, assim, um pouco do o quanto que projetos pequenos têm potencial de transformar as comunidades mesmo, para além do cenário das mudanças climáticas, mas também para a questão social, para a questão profissional, para a questão de entendimento mesmo dos nossos biomas, né? E então a iniciativa dele foi excelente, e com os colegas também, que vocês fazem parte do grupo. Então tá aí o Alan. Fala aí, Alan. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade que vocês têm me dado aí de poder compartilhar um pouco aqui da minha iniciativa. Obrigado a Reciane aí pelo contato primário aí. E até fiquei meio assim, né, porque quando eu mandei mensagem para ela explicando sobre o que a gente está propondo aqui junto com alguns amigos aí, que o Cleiton é um deles, e tem a Dani, enfim, tem muitas outras pessoas aí, né, mas para começar do início aqui, né, eu gostaria de falar um pouco aqui de como que a gente começou, né. Então, meu nome é Alan, sou daqui de Queimados, tenho 26 anos, e acho que sempre foi uma parada, assim, muito interessante, muito, no caso não é interessante, mas tipo uma parada que sempre atingiu muita gente aqui, né, que eu sou de Queimados, na Baixada Fluminense, essa questão das enchentes, né, então sempre foi algo, assim, que atingiu muita gente de uma forma muito, muito contundente, né, e aí, atualmente estou fazendo o 6º período de biologia, né, então estou terminando aí, ano que vem eu termino, e aí, mediante isso, alguns anos atrás, no período da pandemia, eu e meu irmão, a gente, ali naqueles pensamentos aí, né, que eu e meu irmão sempre fomos atingidos também por essa parte aí das enchentes, a gente começou a pensar, de alguma forma, soluções para poder, de alguma forma, tentar amenizar isso de alguma forma, né, buscar ali algo que pudesse ajudar a nossa comunidade. E aí a gente acabou por optar, né, em criar o Horto do São Miguel, né, que é uma iniciativa agroecológica de reciclagem, e o nosso intuito principal é trazer, né, todas essas tecnologias sociais, né, tanto a reciclagem criativa, que a gente fala que é reciclagem criativa porque a gente traz ela de uma maneira diferente, né, tenta abordar essa reciclagem não só como algo que de fato tem que ser feito, mas também trazer aquilo ali como algo de fato a dar valor ao processo de reciclagem, né? Então, reciclagem criativa, tem também a questão da agroecologia, e aí todas essas soluções meio que elas vão se interligando na questão de adaptação, né? E aí, mediante isso, assim como vocês todos aqui ficaram sabendo, né, do ocorrido que houve no Rio Grande do Sul, acabou que a gente sempre com essa veia aqui de trazer essas tecnologias e fazer os testes aqui no nosso quintal, né, que a gente chama nosso quintal de laboratório verde de tecnologias. Então, a gente faz os testes aqui e sempre com ânimo e sempre tentando trazer o melhor para a gente poder extrair e de alguma forma repassar isso para a periferia aqui, né, no nosso entorno. E aí, pessoal, mediante isso a gente... eu conheci, né, por meio de um amigo aí, o conceito de cidades esponja. E aí eu fiquei muito interessado quando, em algum momento desse conceito, foi abordada a questão dos jardins de chuva, né?
E aí, poxa, eu que já sou uma pessoa da área das plantas, sempre gostei muito desde pequeno, me interessei na hora, e aí eu comecei a pesquisar. Com poucas pesquisas, eu já quis fazer de alguma forma, tentar testar isso em casa. E aí já tenho um pouco de experiência, né, pelo meu pai sempre trabalhar com essa parte de construção civil, e eu sempre trabalhei um tempo com ele, né? Então foi o útil ao agradável, né? Eu peguei uma parte do quintal lá, cortei lá, fiz um rasgo no quintal, e meio que o pessoal aqui de casa o pessoal que sempre apoia muito as nossas maluquices, né? Então é importante o apoio da família nessas áreas. E aí eu peguei e fiz ali, né? Tem até depois eu vou passar para vocês o Instagram do Horto. E lá eu documentei tudo, e mediante isso eu fui fazendo os testes, fui continuando pesquisando. E aí um desses eventos que a gente sempre vai indo, né? Tentando buscar mais conhecimento, conhecer pessoas novas, acabamos conhecendo aí acabei conhecendo o Cleiton, que está aqui na sala junto com a gente, e a Dani, né? E aí eu contei sobre o projeto que eu fiz lá, no protótipo, no meu quintal, e aí eles, pô, já amaram a ideia, e aí eles falaram, poxa, você podia pensar em formas de replicar isso. E aí a gente está no processo, né, de inscrição para editais que de fato tratam as soluções baseadas na natureza, e aí a gente quer trazer esse jardim de forma que pode ser aplicado pela periferia, e enfim, trazer isso de um modo geral ali, né, tanto a parte de educação ambiental, né, a parte de pertencimento dos territórios. Então acho que isso resume bem aí um pouco da minha trajetória aí, e acho que é isso, né, a gente tem sempre aquela parte ali que o pessoal que reclama muito, mas às vezes reclama muito, faz pouco, né? Mas sempre tem aqueles que conseguem de alguma forma ajudar. Mas acho que é isso, cara. Se você pode ajudar de alguma forma seu território, você faz do jeito que você puder. Eu aqui estou tentando de alguma maneira, mas acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado aí pela oportunidade, e tamo junto sempre. Obrigada, Alan. Eu compartilhei aqui no chat, gente, alguns vídeos que estavam na minha apresentação, né? E meio ruim de compartilhar vídeo aqui no Meet, mas eu compartilhei os links para vocês também poderem acessar, e o link do vídeo do Alan também, dele fazendo essa iniciativa, que eu achei bem bacana. Então é isso, queria agradecer, e estou aberta a perguntas aí, se vocês quiserem fazer perguntas. Acho que essa é a hora. Olá, Riciane, muito bom, adorei, muito interessante, muito ilustrada a tua apresentação, muitos exemplos interessantes, gostei muito, queria destacar alguns pontos que me chamaram a atenção, essa necessidade de considerar a bacia hidrográfica, né, de você não analisar somente aquela área específica que vai ser objeto de intervenção, mas considerar essa relação com a bacia, a diversidade de soluções baseadas na natureza que você apresenta aí, a participação da comunidade, esse envolvimento da comunidade, muito interessante. Queria parabenizar também a Alan, né, a apresentação dele, e também uma coisa que também achei bem interessante, essa questão de você pensar em soluções na microescala, que aí vão ser replicadas, e a conectividade e a replicação disso na macroescala, né, que vai ter um impacto muito importante, né, para toda uma região, para toda a cidade, né, e isso é muito importante, essa reprodutibilidade, né, dessas soluções. Então, queria te parabenizar pela apresentação, né, e vou, para dar oportunidade aqui, vou passar para as pessoas aqui, que já tem algumas perguntas aqui, algumas pessoas que levantaram a mãozinha. Sonali está na fila aí, pode falar. Quem quiser também ficar na lista para perguntar, tá? Só levantar a mão aí que depois a gente chama. Pode falar, Sonali. Então, boa noite, Riciane. Bem interessante a sua apresentação. É uma temática que eu gosto muito assim de pesquisar. Eu sou do programa aqui da Pós de Engenharia Civil, na UFCG, e eu trabalhei assim com drenagem sustentável em algumas pesquisas, né?
Então, assim, é muito ver como na área acadêmica, a gente, com sua apresentação, a gente vê a implementação dessas medidas, né? Não está só ali em pesquisas, mas você está conseguindo implementar em algumas cidades, né, através da sua empresa. Então, isso é muito gratificante de ver realmente que isso traz tantos benefícios, né? E mais tem seus desafios, como você falou no início, mas que traz tantos benefícios. E aí eu fiquei curiosa, assim, em relação à questão da água, né? Você falou do reservatório anfíbio, que passa um córrego, né? Nesse reservatório, na bacia, no córrego também. E tem as bacias de fitorremediação nos poldres. E aí eu queria saber se há uma análise, assim, da qualidade de água para poder implementar uma determinada SBN. Se é feita essa análise, porque dependendo do nível de poluição daquele riacho, né? Como é que é feita essas soluções de acordo com a qualidade da água? Boa pergunta, Sonali, né? Isso é essencial. Não tem como fazer qualquer intervenção dessa sem... Eu acho que não faz sentido, né? A gente fazer uma implantação dessa sem estudar a qualidade da água. Se realmente... Por quê? Porque para escolher as plantas adequadas, você precisa escolher de acordo com os poluentes que precisam ser, né, tratados. Existem tecnologias específicas para isso, né? Inclusive, tem um colega que nos ajudou até num projeto executivo de uma wetland, que chama de wetland, com tanques de tratamento, né, de efluentes, Guilherme Castanha, ele é bem conhecido, inclusive. Ele faz todos os cálculos, assim, além de fazer essa análise, né, então vem lá todas as análises bioquímicas da água, para que você, depois disso, você escolha o tratamento adequado. Então, às vezes, vai ser a fitorremediação, vai ser suficiente para melhorar a qualidade, mas em que nível? Né? Então, dependendo da poluição, tem plantas específicas, né? Então, hoje a gente tem estudos que comprovam, por exemplo, espécies vegetais como a flor do guarujá, que tem muito aí na região, por exemplo, ela tem um potencial fitorremediador incrível, até mesmo de metais pesados que são encontrados aí na poluição de chuva carregada pela água de chuva, né? Então, ela tem um potencial de melhorar a água que vai para o lençol freático. Mas como que a gente vai calcular a quantidade dessa água se a gente não fizer esse teste? Então, é muito importante, inclusive, o monitoramento, né, dessa qualidade. Então, todos esses projetos, a gente faz exigências ali, diretrizes, parâmetros que são necessários para implementar. Infelizmente, esse projeto não foi implementado ainda, nem o Córrego Corujas e nem o reservatório, mas a gente tem outros exemplos que já foram implementados, né? Tem um aqui que a gente trata o esgoto de toda uma estação de trem através de fitorremediação e ela é controlada, e a água depois sai para reuso com uma qualidade, claro, de água não potável, mas que pode ser utilizada para irrigação de plantas, para lavagem de áreas comuns, né, calçadas, enfim, mas esse sistema precisa realmente de um controle bem rígido, assim, né, para a gente entender aí as necessidades do tipo de sistema que precisa ser aplicado. Tá certo, obrigada. Obrigado, Sonali. Eu vou passar aqui para a Sara Souza. Pode falar, Sara. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade. Eu faço parte do programa de pós de Engenharia Civil e Ambiental aqui de João Pessoa, do campus de João Pessoa. E aí, eu faço mestrado, né, e aí eu comecei a trabalhar agora com essa área de SBNs. Confesso que estou um pouco perdida ainda, mas eu queria pedir a sua opinião, porque a nossa ideia é trabalhar com essa implementação de SBNs, mas na questão do controle de alagamentos, né? Porque João Pessoa tem muito problema com ruas que ficam alagadas em períodos chuvosos, assim, de um dia, 2 dias, as ruas já ficam alagadas, e aí a gente queria estudar essa questão da implementação de SBNs para esse controle, né, desses alagamentos. E aí eu queria saber qual a sua opinião, primeiramente, né,
sobre esse estudo, se tem estudos parecidos que poderia disponibilizar, enfim. Legal, cara. Primeira coisa que precisa entender é que há uma grande diferença entre alagamento e inundação. Eu acho que talvez você já deve ter estudado isso, né? Então, pela fala, eu entendi que você está falando de alagamento que não é proveniente de processos de transbordamento de curso d'água, certo? Isso, é mais de precipitação de chuva mesmo. Perfeito. Então, tendo isso em mente, eu te falo que é bem fácil aplicar SBN nesse caso. Porque, geralmente, os processos de alagamento, eles não formam grandes lâminas, né? Eles formam poças, eles formam áreas, às vezes até tem uma lâmina, mas que ela não é permanente, que ela não causa grandes impactos de enchentes, né, de inundar a casa das pessoas. Então, para esses processos, os jardins de chuva são super bem-vindos, desde que eles tenham aí, primeiro, vários parâmetros técnicos a serem observados, tá? Primeiro, você tem que entender qual que é a permeabilidade do solo, porque se o jardim de chuva não vai infiltrar, qual que vai ser a finalidade dele, né? Se você não consegue infiltrar, né, o lençol freático muito alto, às vezes o solo é muito compactado, né? Então, aí não é o caso de você botar jardim de chuva. Tem que entender o local que esse alagamento está acontecendo. Ele está acontecendo próximo ao fundo de vale, ele está acontecendo mais a montante, tudo isso vai impactar na solução que você vai colocar. Existem outras soluções que não são o jardim de chuva, são canteiros pluviais, por exemplo. Quando você não consegue infiltrar, você está numa área de calçada, coisas assim, você pode colocar, por exemplo, canteiros pluviais para, não vou dizer substituir, em alguns casos eu diria, mas aí tem que tomar um certo cuidado, mas talvez para complementar o sistema de microdrenagem, por exemplo, de galerias de boca de lobo, né? Boca de lobo, boca de leão, aquelas galerias de drenagem que tem nas ruas. Então, você pode conectar canteiros pluviais. Eles são impermeabilizados, ou seja, eles são quase como uma caixa de concreto e dentro dele você tem filtros de drenagem e a vegetação, né? Então, ele trabalha a qualidade da água, ele ajuda a reter, porque você cria essas depressões ao longo da rede, e aí o excedente precisa ter sempre esse cuidado, tá? O excedente que extravasa dos canteiros, ele precisa ir ser conectado na galeria de drenagem convencional quando ela existir. Se ela não existir, precisa tomar um certo cuidado, porque a gente tem muito relato desse tipo de dispositivo que quando ele alcança a vazão máxima, vem uma chuva e tem um carreamento de vários materiais sólidos que vão acabar entupindo a rede de drenagem existente. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Por isso é importante você entender a qualidade do solo, fazer um ensaio de filtração, que pode ser simples, pode ser aquele caseiro mesmo, que você vai lá, fica contando no relógio quanto tempo a água demora para infiltrar, sabe? Uma coisa bem simples. Sim. E escolher a vegetação adequada, manter esse lugar limpo, então ter um trabalho de limpeza, né, para também não ter carreamento de poluição. Mas é isso, observar esses parâmetros, entender a bacia, da onde está vindo essa água, qual o caminho que essa água está fazendo até chegar nesse ponto de alagamento, e tentar interceptar essa água com processos, com soluções baseadas na natureza, biovaletas, por exemplo, que vão diminuir a velocidade de água, de escoamento, vão infiltrando também parte da água. Então, pequenas soluções, mas sempre conectadas, tá? E sempre com esse cuidado dos extravasores, da quantidade de detritos, esse tipo de coisa. Mas é super possível se resolver com essas soluções os problemas de alagamentos. Existem estudos, sim, tá? Eu preciso ver aqui, teve uma bacia hidrográfica em São Paulo que a população se movimentou muito pedindo para fazer um trabalho de SBN na bacia, e a prefeitura fez um comparativo. Como que seria a aplicação de SBN na bacia, qual seria o benefício dela. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, aí eu passo para o professor, tá bom? Certo.
Certo, obrigada. Obrigado, Sara. Vou passar, antes de passar para a próxima, eu queria avisar que lá no chat está a lista de frequência, tá? Para quem quer certificado, né, da presença, da participação, aí entra lá e coloca os dados, tá? Então, aqui na lista a gente tem agora Ana Luísa. Olá, gente, boa noite, Riciane. Muito bom esse momento de você estar podendo compartilhar conhecimentos dessa implementação de soluções baseadas na natureza, né, que é algo que dificilmente a gente vê no Brasil mesmo, pessoas que trabalham exatamente com esse tipo de projeto, eu fiquei com um pouco de dúvida em relação ao que você comentou no início, porque você falou que um dos problemas para a implementação das soluções baseadas na natureza é o preço, que é competitivo com os demais projetos de estruturas convencionais. Aí eu fiquei pensando, no momento da escolha das SBNs para determinado local, além de considerar condições para redução da vazão, também é considerado os custos para a execução, é feita uma análise considerando menores custos. Deu para entender? Deu sim, eu acho que sim. Qualquer coisa você me pergunta novamente, mas olha, o que eu quis dizer em relação a isso das contratações é que, assim, se você pegar o valor da solução em si, técnica, pelos materiais em si, você consegue fazer com um preço menor do que outras soluções tradicionais, convencionais. Por exemplo, uma galeria de boca de lobo, de microdrenagem, ela acaba saindo mais cara se você for fazer toda ela, né, do que você fazer um sistema todo natural. Então, por exemplo, a gente foi fazer um estudo para um condomínio, um dos poucos projetos de iniciativa privada que a gente tem, um condomínio residencial que foi começar do zero, porque era uma área de fazenda que está se transformando numa área de condomínio. E aí, a situação, como não tem nenhuma infraestrutura, ele vai começar já com uma solução baseada na natureza. Ele vai reduzir absurdamente a quantidade de concreto, de aço, e de cimento, e de alvenaria, para fazer o sistema com SBN, do que se ele fosse fazer uma rede de drenagem convencional. Então, ela sai mais barata. Mas, o que acontece? Num cenário urbano, já existe uma galeria, você vai ter que quebrar ela para fazer uma outra. E aí ela precisa estar conectada, ela precisa ter todos esses cuidados que eu comentei na resposta que eu dei para a Sara. E aí vem sempre um medo, né, do poder público, principalmente, que é uma solução inovadora. Mas se você parar para pensar, será que ela é tão nova assim? Como que é na fazenda? Como que as pessoas... Por exemplo, eu trabalho muito com indígenas, né? Até nem trouxe aqui nenhum modelo, mas é que eu sempre peço permissão para mostrar os modelos, e eu não consegui pedir essa permissão dessa vez, porque elas estão no processo, enfim, não consegui trazer. Mas, assim, eles fazem lá lagos de retenção, eles fazem biovaletas, tudo há muito tempo, sabe? Assim, eles têm um processo manual, com produtos, com tudo natural, com pedra, com terra, com vegetação, tudo do local. Então, a mobilização é totalmente diferente. O custo do material, o custo da mão de obra, é tudo muito mais barato. Só que o que acontece? Quando você vai licitar uma obra pelo poder público, a gente vai competir com grandes construtoras, com grandes empresas de engenharia. E hoje no mercado de trabalho, quem tem empresas que trabalham com a SBN, geralmente não são grandes empresas, geralmente não tem essa mega estrutura, geralmente não consegue concorrer com essas construtoras. Então, era disso que eu estava falando, sabe? Mas, assim,
tem várias comprovações de benefícios financeiros, de custo mais barato, assim, de SBN, sabe? Tudo vai depender com o que você vai comparar, né? Então, tem casos e casos. Não sei se eu te respondi completamente, mas é isso. É importante fazer essa análise, né? Separar tudo, mas é pensar como que é essa implantação, em que cenário. Ana Luísa, alguma coisa? Tudo bom? Acho que ela saiu. Acho que ela caiu, o vídeo dela estava travado. Deve ter caído. Mas, assim, e às vezes, muitas vezes também, Riciane, eu acho que esse sistema convencional, ele não é totalmente anulado, né? Você aproveita também, ele é complementado com esse sistema que é natural aí, de soluções baseadas na natureza, né? Então, esse custo, ele de todo jeito não é simplesmente você substituir um pelo outro, mas um complementa o outro, né? E aí tem enquanto Gente, como ela sim, voltou aí, acabou pronto, só não deu para ver o finalzinho, mas deu para entender, Riciane, o que você quis falar no início. Eu penso assim que realmente, se for analisar dessa forma, acontece isso, mas também pode pensar da forma que, como eles são complementares, pode estar sendo feito, por exemplo, uma parte inicial em determinada parte da licitação e outras partes em outro momento, em outra licitação. Também acontece dessa forma? Dificilmente. Tem a lei de licitação, ela proíbe você dividir a obra do mesmo cunho em processos separados. É meio burocrático, assim. Então, por exemplo, quando eles vão licitar uma SBN, a mesma empresa tem que fazer todo o processo, ou é uma única licitação para tudo, ou às vezes, vamos supor, ou então, para fazer sem licitação uma etapa, fica difícil. Então, o que dá para fazer muitas vezes, por exemplo, lá em Campinas, a gente tem atuado com termos de cooperação, termos de cooperação ambiental, né? Ou às vezes, por exemplo, tem um supermercado que precisa pagar uma multa por uma compensação ambiental, a prefeitura indica para ele como ela quer que ele pague. Então, ao invés de você me pagar em dinheiro, você vai pagar investindo num projeto de SBN, e aí eles contratam a empresa, e aí eles podem contratar sem licitação, e aí isso é bacana, né? Então, tem formas de se trabalhar, né? Mas, enfim, é complexo, não é tão simples. Ok, obrigado, Ana Luísa. Vou passar aqui para Leonardo. Olá, Riciane, olá a todos, boa noite. Eu queria primeiro parabenizar você pela excelente apresentação, né? Você abordou praticamente tudo. Algumas coisas que eu ia perguntar você falou depois, então realmente é uma apresentação bem completa, eu gostei muito. Uma oportunidade de aprendermos, né, um pouco mais sobre esse conceito que é novo, que é recente, que está sendo ainda difundido, né? E eu tenho uma curiosidade, uma questão a respeito dessa parte de espaços públicos. Esse uso da SBN, ela está muito associada, às vezes, em retenção. Tem a questão da qualidade também, a retenção da água em questão de inundações, alagamentos, enfim, mas também tem a questão da água, talvez armazená-la, e também como forma de irrigação, de áreas verdes, enfim. Eu queria saber essa questão, assim, como você vê, quais as formas que tem para poder captar essa água e também manter a qualidade dela, né? Porque a gente vê também piscinões aí que tem em São Paulo, né? Que tem grandes problemas com poluição. Essa questão, como você vê, e a questão do monitoramento, né? Dessas áreas. Porque em São Paulo a gente tem esse problema da poluição, né? Tem esse problema de monitoramento. Então, eu queria saber como manter essa qualidade para realmente ter fins, por exemplo, de irrigação, enfim, outras potencialidades.
É uma boa pergunta, viu, Leonardo? Muito bom. Bom, obrigada também pelo elogio. Bom, eu estou, inclusive, trabalhando muito com essa questão de mudanças climáticas e tenho proposto algumas conexões entre as soluções híbridas, né? Uma delas, inclusive, que eu estou trazendo como uma solução possível até aí para a região, nesse projeto de pesquisa que eu estou participando com o professor Pedro Jacob, é que a gente pode e deveria colocar a SBN num patamar de potencializar a reutilização das águas. Porque, em geral, quando se fala em SBN, as pessoas já pensam logo em jardim de chuva, biovaleta, canteiro pluvial, que são as coisas mais simples, mais básicas, mas também existem outras soluções, né? As hortas, depende tudo de como que você trabalha a conexão delas. Uma coisa que poderia fazer, e que eu acho que ainda carece de testes, e eu acho que pode ser uma boa a gente pensar nisso até no âmbito acadêmico, tá? E eu venho desenhando isso, até desenhei para uma escola recente, é conectar, por exemplo, bacia de sedimentação e de melhoria da qualidade da água, ou seja, uma filtragem prévia dessa água que vai ser armazenada posteriormente. Então, só para você ter um exemplo, assim, captação de água de chuva. Quando você capta a água de chuva que escorre pelo telhado, como que ela vem? Com que qualidade que vem essa água? Né? Às vezes as pessoas, inclusive aqui em São Paulo, teve um problema muito sério que as pessoas começaram a captar água de chuva e reutilizar, e uma água que não tinha controle. E aqui a poluição é muito grande, né? De partículas que estão no ar. Você vê a partícula, você vê a chuva quando escorre do telhado descer preta, né? Pela fuligem e tudo mais. Então, essa água, antes de ir para um reservatório, se ela passar por um filtro de SBN, um canteiro pluvial, por exemplo, ela vai fazer o quê? O canteiro vai absorver os sólidos, vai absorver essa fuligem, vai passar pelo filtro de raízes, passa pelo filtro drenante do próprio canteiro, depois sim ela vai para o armazenamento. Uma caixa de reuso protegida, né, como uma caixa d'água, mas protegida, e que essa água vai ter uma qualidade muito melhor para ser reutilizada, tanto na limpeza quanto na irrigação, por exemplo. E aí, isso eu estou falando numa casa. Agora, pensa isso no âmbito urbano, né? Então, o piscinão, o que ele faz, tradicionalmente? Encheu, depois que passa a chuva, ele é esvaziado por bombeamento, ou seja, ele depende de uma casa de máquinas, sistema de bombas, que vai pegar essa água e jogá-la de volta ou na rede de drenagem ou num rio, num córrego. Ou seja, essa água não é reutilizada. Não passa por tratamento, não passa por nenhum sistema de reutilização. Por que não conectar essa água de volta no próprio bairro para ser reutilizada no próprio bairro onde ela é captada, na própria bacia, não vou nem falar o bairro, mas na própria bacia. E aí, passar por um sistema de tratamento, de flotação, não precisa ser um tratamento com produtos químicos, um tratamento de flotação, um tratamento de fitorremediação, num tanque que tenha wetlands, tudo isso já foi testado, a gente sabe que funciona, existem exemplos no mundo inteiro, enfim, mas claro, depende de um planejamento, depende de política pública, depende de um sistema que é inovador, apesar de ser baseado em saberes ancestrais, enfim, como eu falei, né, e até o exemplo aí que o Alan trouxe, de comunidades que conseguem pensar em soluções ali no próprio território. Então, eu acho que é isso, acho que dá, e é uma proposta que, inclusive, eu estou escrevendo sobre em alguns projetos de pesquisa que eu estou participando, né, e acho que vocês também, como estudantes, podem, assim, fazer essa colaboração, porque, assim, quanto mais gente falar sobre isso, quanto mais a gente difundir essa conversa, quanto mais a gente pensar junto, melhor para o nosso país, né, para as nossas soluções realmente um dia serem acreditadas, né, serem validadas. A gente tem esse problema muito aqui na nossa região semiárido, né, porque tem a escassez da água. Então, essa forma de reuso é fundamental, realmente, para a gente, né? Temos os picos de chuva, os períodos de chuvas intensas, que tem as enchentes, tem os alagamentos,
mas também esses períodos mais que são mais intensos também, mais prolongados de seca, né, de estiagem, que realmente é interessante. Eu sei bem que meu pai é de Cabaceiras, né? Então, meu pai, eu sei bem, assim, o que é a seca aí, né? Ele sempre me deixou bem claro isso. Assim, para mim, isso é uma coisa que, inclusive, um projeto lindo, cisternas, que as próprias comunidades fazem suas próprias cisternas em vários locais, né? No sertão, enfim. Pode ser conectado com a SBN, sim, com certeza. Ok, eu vou passar aqui para Alan agora. Opa, voltei. Gente, não é só porque eu falei que eu dei uma fala aqui, conforme a Risiane falou, que eu não estou aprendendo não, tá? Estou aprendendo muito aqui com vocês, com todos. E minha dúvida seria sobre a questão das plantas nativas e exóticas, né? Tem muita aquela questão, né, de que plantas exóticas, existem algumas que se adaptaram muito melhor aqui, e tem aquela questão também de que plantas nativas são plantas já daqui, né, do Brasil, ou de cada bioma, dependendo do local. Então, eu gostaria de saber como que é feito esse estudo, assim, né, se de fato, dependendo do projeto que for ser feito ali com a solução, se cabe fazer uma mescla de plantas ali, tanto exóticas quanto nativas, ou tem sempre uma preferência para plantas nativas? Olha, sempre há uma preferência para as nativas. Até meus amigos biólogos, colegas, sempre falam, me corrigem, que a palavra melhor é autóctone. Que ela é do bioma e ela é realmente mais favorável. Mas, assim, eu não sou muito radical, não. Eles vão brigar comigo quando eu falo isso, mas, assim, a mangueira não é brasileira, mas, tipo, ela tá em todos os biomas, praticamente. Dificilmente você vai em um lugar que não tem um pé de manga, e ela é super benéfica em vários aspectos sociais, né, e até mesmo para a biodiversidade. E o que eu acho é que, assim, é importante a gente tomar muito cuidado com o que se coloca no jardim, porque pode trazer espécies indesejadas e até atrapalhar as espécies nativas de se reproduzirem, e também impedir a reprodução de outros animais da nossa fauna, né? Então, a gente sempre, nos nossos projetos, isso é radical, a gente sempre usa as plantas locais, de cada bioma que a gente está trabalhando, de preferência, com uma grande diversidade em cada jardim. Às vezes tem 15 tipos num único jardim de chuva, tem 15 tipos, espécies diferentes. Isso é muito benéfico, porque você potencializa, né, a reprodução vegetal e da fauna. Você potencializa muita coisa, assim, né, e além da questão climática e da melhoria da qualidade do ar, da qualidade da água que vai passar por esse jardim. Mas é isso, eu não sou radical, eu acho que é melhor você ter com espécies exóticas que você já tem ali no seu território do que você não ter nenhuma vegetação. Então, acho que é só tomar certo cuidado para não colocar plantas tão perigosas. Tem plantas que realmente elas podem eutrofizar cursos d'água, por exemplo. Então, jamais num curso d'água, aí tem que ser radical. Você não vai colocar, tipo, uma alface d'água. Ela é ótima para fitorremediar, excelente. Ela, tira ela quebra molécula de vários materiais orgânicos. Mas ela espalha, que é uma praga. Tá boa, é outra. E mesmo sendo nativa, às vezes, tá? Então, tem que, sim, tomar muito cuidado, porque você pode impedir a oxigenação e matar peixes, por exemplo, na água. Você pode produzir um ambiente que vai trazer espécies que vão atrapalhar a reprodução de espécies nativas da fauna. Então, rãs, sapos, pererecas, besouros, sei lá, vários tipos são muito delicados. Então, você tem que tomar muito cuidado. Agora, é isso, assim, tem que pesquisar se essa exótica, ela não é invasora, porque tem exótica que não é invasora, tem exótica que ela está adaptada, então aí acaba sendo ok, mas tomar cuidado, porque realmente a gente indica sempre as mais nativas mesmo.
Não, rapidinho, desculpa, professor, só para adicionar mais uma questão, é que, de fato, essa questão de usar as plantas nativas tem sim, um efeito muito interessante, porque assim que eu fiz o jardim, né, como o pessoal vai olhar lá depois, eu usei muitas plantas exóticas e pouca variedade de plantas, então reparei que o jardim foi ficando muito enfraquecido, e aí eu comecei a trazer plantas nativas ao redor ali mesmo, né? Comecei a pegar aquelas plantas ali herbáceas que crescem ali naturalmente, fui trazendo e tacando no jardim. E aí aquilo ali deu uma vida excelente para o jardim. Então, acho que de fato fazer esse balanço entre as duas é uma parada que pode dar muito certo. Ajuda sim. Tem muita planta que a gente não precisa comprar, tá, gente? Que nasce. Sabe essas plantas que o povo chama de mato e que arranca, que está na calçada? Geralmente são as mais resistentes. São nativas, geralmente, não são todas, tá? Tem, tipo, braquiária é uma praga que nasce em tudo que é lugar e é péssima, né? Não deixa mais nada nascer junto. Mas, por exemplo, o próprio... eu lembro muito da minha última viagem a Cabaceiras, que eu fui de João Pessoa a Cabaceiras de carro, e tem uma estrada linda, cheia de florzinha do Guarujá. E aí, tinha tanta borboleta que ela se mescla ali, porque ela é da cor da florzinha, aquela meio branquinha, meio amarelinha, mas eu lembro que o meu vidro ficava cheio de borboletinha morta, eu ficava num sofrimento, porque elas iam se batendo, mas ficou na minha memória aquele canteiro central da estrada, cheio de flor do Guarujá, e como ela fica bem, né? Então, geralmente, esse é um bom cenário, esse é um bom indicativo. Essas plantas que a gente vê, assim, no lugar mais rústico, sabe? Essas aí são as melhores. É meio que olhar o que está ao seu redor. Isso é ótimo. Verdade. Vou passar para Maria Clara. Boa noite. A palestra foi ótima, assim, muito instrucional e muito conhecimento que a gente não espera, uma coisa que a gente considera normal e foi muito bem trabalhada. Eu queria saber que no momento a senhora falou que até valoriza a área, então não criaria um problema de gentrificação? Expulsando a comunidade local? Era essa a minha dúvida. Boa, Maria Clara, essa é ótima fala, pergunta excelente. Tem essa questão, inclusive, ela é uma questão que a gente vem discutindo muito, sabe? A Maria Eduarda falou que ia perguntar a mesma coisa. Ela pode gerar uma gentrificação se ela for, dependendo do jeito que ela foi feita. O que eu acredito? Ações que envolvem a comunidade e que são feitas a partir de políticas públicas completas e que realmente tem olhar para a comunidade, ela não vai permitir a gentrificação acontecer. Ela está sendo feita para a comunidade local. Então, por exemplo, a ideia é incentivar o comércio num parque, mas é um comércio que tenha que ter uma garantia de que a população local vai ser o comerciante. A população local participe da gestão desse parque. Então, você tem que garantir que políticas públicas sejam implementadas junto com essas soluções. E a participação comunitária é exatamente aí que ela tem o papel dela. Tem um caso, por exemplo, que eu acompanhei, até recebi aqui um material que depois eu preciso ler com calma, de uma comunidade lá do México, chama Guerrero, uma cidadezinha lá do Pacífico do México, da área do Pacífico ali, e eles conseguiram implementar um sistema de governança comunitário. Então, as pessoas que são eleitas para governar a cidade, elas têm que ser da comunidade, e elas têm que passar por um processo de validação da comunidade para se elegerem, para se candidatarem. Então, e isso só foi feito, não foi feito de cima para baixo, no sentido hierárquico de governo, não, foi feito de baixo, da base, da comunidade, foram eles que decidiram, foram eles que trouxeram a proposta, se reuniram e começaram a incentivar as pessoas a participarem do processo de governança. Então, todo mundo tem direito à paisagem, porque se a gente começar a ficar com medo de melhorar os bairros para não gentrificar, a gente está deixando a população periférica fadada a morar, a não ter direito à paisagem, a não ter direito à qualidade ambiental, a não ter direito a espaços verdes, e não ter direito a valorizar os seus próprios espaços, no sentido não financeiro somente, mas no sentido de valorizar a infraestrutura, de valorizar a qualidade de vida, de valorizar os espaços de convivência, né, e não serem expulsos do território.
não terem o direito de permanecer no território. Então, isso realmente é um risco, mas eu acho que não é um risco que a gente tem que ter medo. Eu acho que é um risco que a gente tem que enfrentar a partir de políticas públicas. E as políticas públicas têm que ser feitas a partir da participação social. As pessoas precisam ser incentivadas a participar de debates, de audiências, de reuniões, a ir bater na porta da prefeitura, a ter tempo para organizar reuniões de bairro, a participar dessas conversas. E eu acho que a nossa participação enquanto estudantes, acadêmicos, eu também sou estudante ainda, tá, gente? A nossa participação é muito importante também, levando esse conhecimento, esse empoderamento para as nossas famílias, sabe? Eu também sou de família extremamente vulnerabilizada. Minha família, como eu disse, meu pai era de Cabaceiras, né, e veio para o Sudeste. Minha mãe era de Carvoeira, ela estudou até a 4ª série, minha mãe, ela foi estudar, fazer um supletivo depois que eu entrei na faculdade, e mesmo assim a gente conseguiu ter o privilégio de poder entrar na universidade. Eu e meus 2 irmãos somos os primeiros a poder estudar, e eu trago comigo essa missão, esse comprometimento de poder levar esse privilégio que eu tive para os espaços que não têm o mesmo privilégio, para as pessoas que não têm esse mesmo privilégio, né, que vão além da minha família, que fazem parte do meu território de convivência, e cada vez eu ampliando um pouco mais esse território de convivência, né. Então, eu trabalho bastante com as periferias, mas não com esse olhar de eu estou levando nada, não, é muito nesse olhar de vamos fazer junto, gente, porque a gente precisa compartilhar essas decisões, e assim como o Alan está fazendo na casa dele, e os colegas dele, né, o Cleiton, estão fazendo ali no território deles. Eu acho que não tem que ter medo de processo de identificação, não, e a gente precisa se empoderar e acompanhar, e não permitir que isso aconteça. Acho que é isso. Eu sei que parece um pouco utópico, parece um pouco, né, assim, mas eu acho que não tem outra forma. A gente não pode aceitar que as periferias não têm direito à qualidade de vida e áreas verdes. Eu acho que isso realmente não dá. Verdade, Ciane. Será que Maria Eduarda quer complementar alguma coisa do que ia perguntar? Eu ia... Não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou com um problema, eu não sei se a minha câmera está funcionando. Eu acho que está. Funcionou. Ótimo. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Eu acho que, pelo menos na minha linha de pensamento, vai um pouco diferente do que os meninos comentaram. Enfim, eu sou Maria Eduarda, né, me apresentando. Primeiramente, eu queria agradecer, eu acho que foi muito rica essa apresentação. É um assunto que também me interessa muito. Eu acho que, como eu estou dizendo, já indo um pouco contrário, eu acho que a SBN é tipo a queridinha do momento quando a gente trata de águas urbanas. Todo mundo tem muito trabalho sobre isso, mas eu sempre sinto que falta muito trabalho que saia dessa estrutura top-down, em que a gente imputa nessas comunidades projetos que saem dessa esfera da gente aqui de engenharia, de arquitetura, e eles são simplesmente obrigados a aceitar. Eu acho que a sua resposta foi perfeita, na verdade, porque eu estava com a dúvida em relação a isso, como é que vocês consideravam isso nos projetos, mas acho que você já falou tudo que se tinha que dizer. De fato, minha esperança, inclusive, aqui para que mais pessoas estudam tópicos relacionados como o seu e que possam trabalhar não apenas assim dentro das comunidades, nesses assentamentos populares, mas de uma forma geral para toda a comunidade, que a gente consiga compreender que quando a gente trata de águas urbanas, a gente também está tratando de um bem. A água urbana não é só inundação, não deixa de também ser um recurso. Eu acho que, de forma geral, seria um pouco mais isso que eu tinha para complementar, mas, de novo, agradecer pela palestra. E, quem sabe, no futuro a gente possa estar em contato. Também sou aluna aqui do curso sou doutoranda no curso de pós-graduação, que o professor Mauro faz também. Professor, a gente já teve alguns trabalhos juntos, inclusive, sobre manchas de inundação. Mas agora a gente está também juntos no projeto, não sei se Mauro chegou a comentar, que é dentro de uma comunidade aqui na cidade de Campina Grande. Inclusive, uma das alunas de Mauro está num projeto super especial, não sei se que é Gabi, né?
que tem também esse objetivo de ter o conhecimento da comunidade inserido. E eu adorei até uma fala que você falou, que eu até anotei aqui, que a SBN não tem um modelo exato, que ela é moldável, e eu acho que isso tem tudo a ver. Não apenas quando a gente pensa nas SBNs, mas eu acho que a gente tem que sair desse pensamento da infraestrutura cinza, que tudo tem um formato exato, e que a partir desse conhecimento da comunidade a gente pode alcançar novas formas e, enfim, de fato conseguir resolver esse problema, porque o problema da inundação não é só um problema de quantidade e volume de água, tem vários outros quesitos, ainda mais quando a gente está falando sobre localidades vulneráveis. Bom, enfim, é isso. Não é uma pergunta, né? Não, mas foi muito boa a sua fala, assim, de verdade. Eu até fico muito feliz de ver que, assim, tem essa sintonia, né? Toda vez que eu falo sobre isso, assim, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que eu quero que cada dia mais as pessoas possam também pegar a essência disso, porque a SBN, ela não pode ser, é isso que você falou, não pode ser encaixada numa caixinha, virou moda fazer jardim de chuva de qualquer jeito, entender isso como uma solução mágica para tudo, e é uma coisa muito irresponsável, porque ela pode ser até prejudicial. Então, a gente não pode cair na roubada de projetar. Até a própria ministra Marina Silva falou um dia que eu fiquei com essa fala dela repetindo até. A gente não pode voltar a reconstruir cidades e continuar usando o mesmo raciocínio de construção, de urbanização que a gente vem usando há mais de 300 anos. Né? Não dá. Então, é a forma de construir, né? A forma também. A SBN ela tem que trazer em si uma mudança de pensamento, de valores. Então, e é isso que ela falou aqui, né? Partindo da periferia para a periferia. E o território, ele sabe o que ele é. Dificilmente você vai numa comunidade que as pessoas não sabem que elas são e conhecem o território. Então, eu sei que, por exemplo, você vai num lugar que é totalmente novo e você vai conversar com a pessoa que está ali, ela conhece a vegetação, ela sabe qual é o fluxo da água, ela sabe de onde a água vem, para onde a água vai, ela sabe o que acontece todo mês, todo ano, quando chove, quando não chove, quando seca, quando falta água. As pessoas têm esse conhecimento do território. Então, tem que parar de trazer solução top-down, como vem se falando, né? Não dá mais. As pessoas precisam ser ouvidas, precisam participar dos processos, tomar decisão também, né? Mais do que ser ouvidas, elas precisam tomar decisões juntos. Então, acho que é um pouco por aí, e acho que a gente tem uma responsabilidade em mãos aí muito grande. Fico feliz que o professor tenha aí esse projeto de pesquisa, ele comentou, sim. Muito conhecer, eu espero que dê tempo, gente. Vamos conversar. Precisamos. Exatamente, eu acho que foi perfeito também, concordo com Maria Eduarda, a sua resposta, inclusive dá uma esperança para a gente vê muito, às vezes a gente fica um pouco assim desanimado da política, das coisas que vão acontecendo, né, políticas e essa forma, né, que você colocou, né, que Maria Eduarda falou, bottom-up, né, essa forma de a gente envolver, dar um empoderamento, né, da comunidade, é o grande segredo, né, é o grande segredo que mais a gente pensar em uma solução só técnica, tem que ser técnica e social, né? Tem que ter o envolvimento, essa relação, e que não é possível, e que não é fácil, mas isso não é fácil, é difícil, a gente está aprendendo muito ainda, tem muito que aprender, né? Com as comunidades, com essas... com essa questão contextual, cultural, a questão da educação ambiental também, um outro processo lento e que a gente precisa, tem muito que ainda se desenvolver e aprender com isso, né? Então, dá uma esperança a tua fala, sabe? Eu acho que o que é bom, muito bom, isso, né? Essa esperança que você traz aqui, né, para a gente, e esses projetos maravilhosos, assim, os desenhos, né,
muito interessante, muito bonitos. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui, se alguém quer se colocar, fazer mais algum comentário. Eu vi aqui que tem algumas nas mensagens aqui, né, tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui. Gilca perguntou sobre os slides, se pode mandar os slides também. Falando aqui... Vou mandar de novo os links que acho que pediram, né? Copiei aqui. Tem os links, né, que foram colocados. A questão do... Deixa eu ver aqui. Eu posso mandar, sim, uma apresentação, não tem problema. Só peço que vocês podem até compartilhar, assim, mas, né, a gente, como vocês também estudam, assim, sempre referenciar, né, acho que é importante. Claro. Só isso mesmo, mas... E assim... a ideia é discutir mesmo. E também muitos elogios, né? Estou vendo aqui, né? Muitos elogios. Então, esse ano eu te agradeço, né? Muito bom ter te conhecido aí teu projeto, teu trabalho, e eu acho que a gente tem muitas coisas ainda para conversar aí. É uma pontinha aí do iceberg aí que a gente pode né? Desenvolver aí outras coisas. É muito bom saber que você é meia paraibana, né? Sim, com muito orgulho, eu adoro. Inclusive, eu tenho meu pai já faleceu há muitos anos, mas tenho uma saudade e uma relação sempre foi muito saudável com meu pai, um grande exemplo na minha vida. Então, um prazer enorme estar com vocês, eu quero agradecer demais, e eu gosto muito de estar junto dos alunos e poder trocar um pouquinho, principalmente que a minha experiência não é nada acadêmica, gente, eu não sei dar aula, às vezes eu vou falando né, não tenho uma didática muito de aula, porque eu não sou uma pessoa acadêmica, não sou professora, mas a minha prática é bem profissional, e é bom poder fazer assim, acho que essa ponte tem que acontecer. E aí eu falo isso até como um conselho para vocês aí que estão muito na academia, que às vezes não tiveram oportunidade de estar no mercado de trabalho, ou conviver com comunidades, com esses territórios, mas, gente, tirar o conhecimento da academia é essencial. É levar o conhecimento que vocês têm para a rua, principalmente para as comunidades mais vulnerabilizadas. Vocês não têm ideia, e também de ir para a comunidade aprender. Então, fazer essa troca entre a academia e as comunidades, né? É maravilhoso, e é uma experiência enriquecedora, que eu gosto muito de compartilhar, e tenho muito privilégio de poder ter essa experiência. Obrigada. Ótimo, é verdade. Tem mais uma mãozinha aí, professor Ricardo. Cadê o professor Ricardo? Professor Mauro, boa noite a todos os presentes. Infelizmente não deu para pegar o início, mas eu gostei bastante da sua fala, muito potente, muito rica. Feliz em saber que também você tem uma parte paraibana, então você conhece como ninguém os nossos problemas. Achei muito interessante a maneira de você tratar, né? Então, seria bom se você pudesse, quem sabe, no futuro próximo, vir novamente, vir para a universidade falar conosco, seria, não é, professor? Muito interessante, acho que, pelo menos do momento em que eu peguei, as intervenções foram muito... Professor, Riciane, ela está vindo para Paraíba. Quando é, Riciane, que você... Eu chego aí no dia 1º e volto dia 6. E aí vai fazer uma visita técnica, né? Ela está fechando aí um projeto com a UFCG e com a UNIS. Então, é uma oportunidade aí que a gente tem aí de marcar alguma visita, né? Essa visita aí, ela já fez até um convite aqui para mim, então já estou lhe repassando. Será um prazer, viu? Participar, e quem puder também, né, participar, seria... Com certeza, gente, vai ser ótima essa troca, muito feliz. Beleza, eu me incluo na lista dos participantes, teria o prazer de participar. Ótimo, muito bom. E então é isso, né, eu acho que foi muito proveitoso aí, muito enriquecedor, né, toda a apresentação, o debate.
Eu queria te agradecer novamente, agradecer a todos que participaram, que ficaram até aqui agora, né, participando da apresentação.